Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre aquelas dores nas articulações, juntas, músculos e até mesmo a estrutura óssea, o que pode ser. E a gente volta aqui para o nosso bate-papo respondendo a pergunta do André Castro e ele mandou a seguinte informação. Bom dia, sinto dores nas mãos, um tipo de uma cãibra e falta de força nelas. O que pode ser, doutora? Olha, só com essa queixa não dá para saber, né? Tem que saber a idade do paciente, o que ele faz, qual o trabalho que ele exerce. Porque, assim, dor nas mãos e uma cãibra pela manhã pode ser, talvez, uma dormência, mas eu não sei se o que ele trabalha e a idade dele. Mas, assim, uma dos reumatismos frequentes também em pacientes jovens que usam muito as mãos e não faz atividade física é a síndrome do túnel do carpo. É uma inflamação do nervinho, que é o mediano, que passa no punho, nessa região do punho. Então, o paciente acorda com a mão, tipo uma cãibra e falta de força, tá? Então, isso pode ser. Agora, falando sobre essas cãibras, doutora, já pegando o gancho aí do André. Quem acorda à noite com muita cãibra, com muita dor, o que isso pode ser? Não, a cãibra não tem a ver com reumatismo. A cãibra tem a ver mais com o processo de circulação, tá? E assim, você vê quando você vai fazer, não faz atividade física, aí vai fazer uma atividade física, aí você começa a ter cãibra, não é isso? Porque você libera ácido lático. E também uma grávida. A grávida não tem muita cãibra nas pernas, não é? Porque ela tem a compressão do vaso na região abdominal, na região inguinal. Então, a cãibra ela está mais ligada à circulação. Então vamos agora para a nossa próxima tela interativa, mostrando alguns exercícios que podem nos ajudar nessa questão do reumatismo. Então a gente tem aqui 3 exercícios que são melhores para as pessoas com artrite, mas a gente vai falar de modo geral. Então vamos aqui, exercícios de extensão de movimento ajudam a manter a movimentação normal das articulações e alivia a rigidez. Isso é verdade, doutor? Quando o paciente tem uma junta inchada, ele não deve forçar a sua articulação, que vai piorar. Mas fortalecer a musculatura é sempre bom. Depois de quanto tempo, se eu estou em crise, depois de quanto tempo eu devo fazer atividade física e ter uma vida normal fazendo aquelas atividades que eu já fazia antes? Assim, um paciente que dependendo que porque ele tem artrite reumatoide, uma junta bem edemaciada, ele tem que ter o repouso, fazer a fisioterapia, mas só com exercícios, sem movimentar a articulação, mas fortalecer a musculatura. Quando ele tira o edema, ele começa a fazer exercício orientado, mas de maneira gradual, não é? Vai chegar e vai fazer 1 hora de caminhada, ele vai começando devagar e vai aumentando a sua atividade. O que a gente percebe, doutora, aqui nas academias, a pessoa nunca fez atividade física, é sedentária, está tentando mudar o estilo de vida, né? Quem sabe por conta da influência do Amazon Sad. Mas aí vai pra academia, começa a malhar. Nossa, o músculo fica estressado completamente, aí né, pode doutora? fazer uma tendinite. No próximo dia a pessoa não consegue nem levantar da cama. Então pode ocasionar uma tendinite. Pode. Então fiquem alerta, viu? Então vamos para o nosso próximo tópico. Então esse tipo de exercício ajuda a manter ou elevar a flexibilidade. Então agora a gente vai para a nossa próxima tela interativa com mais um exercício que pode ser feito para evitar esses problemas de reumatismo. Então tem aqui exercícios de força ajudam a manter ou aumentar a força muscular. Músculos fortes ajudam a dar apoio e proteger as articulações afetadas pela artrite, enfim, por outros sinais. Então a gente está percebendo alguns exercícios aí, né, doutora? Que tem que ser acompanhado. Orientado pelo seu médico, com o seu fisioterapeuta ou com o seu, na academia, com o seu professor de educação física. Sempre com orientação, porque se você tem muita dor na coluna, começa a fazer o abdominal, você vai piorar a sua dor. Tá? Então você tem que ter a orientação. Mas uma coisa é importante, fortalecer musculatura é sempre importante. Porque se você tem uma articulação inchada, uma junta inchada e a musculatura está muito atrofiada, e se você trata da dor na articulação, mas a musculatura você não trabalha, ela tende a voltar a doer novamente. E o que acontece hoje é que os profissionais de educação física que trabalham nas academias já estão super recomendados a ter essa conversa antes com
a pessoa que quer mudar o estilo de vida, ser mais saudável, ele já pergunta, na ficha onde você preenche já tem, você tem alguma doença? Isso, é importante. Tem histórico na família de diabetes, de reumatismo, Doenças cardíacas. de doenças cardíacas. Então, tudo isso é importante preencher para que você consiga adaptar esses exercícios à sua realidade. Doutora, então a gente tem outras participações. Um relato para a gente agora diz assim: oi, bom dia. Eu me chamo Márcia, tenho 50 anos e eu tenho artrite reumatoide. Mas eu gostaria de saber por que eu estou perdendo as minhas articulaturas de todo o corpo. Eu estou perdendo os movimentos no músculo, estou tomando as medicações e não estou obtendo resultado. Adquiri até diabetes por conta dos remédios. Gostaria de saber qual tipo de exame eu poderia fazer para essa doença, para identificar algo específico na musculatura. Como ela já tem o diagnóstico artrite reumatoide, é uma doença que acomete as articulações, da fadiga, da cansaço, pode acometer os órgãos alvos também, mas assim, o paciente pode ir deformar. Então é importante você ter o diagnóstico, ele acontece mais nas mulheres na faixa etária de 35 anos, né, podendo ter também artrite reumatoide na criança. Mas você tem que dar o diagnóstico, tratar, evitar que aquela articulação permaneça inflamada para você não endurecer a articulação, enrijecer a articulação. E aí eu não sei o que ela está tomando, mas assim, um remédio que tomo muitas vezes, até em excesso, é o corticoide. Né? E o corticoide, ele não trata a artrite reumatoide, ele ameniza a dor. E o paciente que toma muito corticoide, ele vai ter os efeitos colaterais do corticoide. E quais são? Aí é diabetes, a osteoporose, o osso fraco, catarata, glaucoma, obesidade. E isso aí dificulta o paciente a fazer exercício. Então, assim, hoje sabe que a artrite reumatoide é uma doença de 1,5% na população brasileira, tem mais de 10 milhões de brasileiros com artrite reumatoide. É uma doença que diminui a sua qualidade de vida, a sua interação no trabalho, afasta temporariamente o paciente do trabalho, sendo a segunda ou terceira causa. E é importante você dar o diagnóstico precoce antes de anquilosar, antes de deformar. E existem vários tratamentos. Se o tratamento que ela está usando não está melhorando, existe outras terapêuticas. Graças, assim, em relação à terapêutica na reumatologia, ela avançou muito. Tanto para o lúpus, como para artrite reumatoide, como para espondilite anquilosante, que o paciente a gente ficava vendo ele anquilosar. Hoje você trata precocemente para ele não levar a anquilose. Então vamos para a nossa próxima participação. Quem mandou para a gente agora foi o Rafael. Ele diz o seguinte: o uso de remédio para acne pode levar a algum reumatismo? O remédio para acne que pode levar é o Rocutan. Não sei qual é que ele está tomando para acne. Tem muitos pacientes que podem tomar e pode ter dor articular pela medicação, tá? Então, tem uma ligação, né, doutora? A gente percebeu que começa com uma doença e se não for tratada, ou se for tratada de forma errada, começa a surgir outras doenças, afetar os outros órgãos, né? Isso. Toda doença é importante você dar diagnóstico precoce e tratar corretamente, precocemente, para você evitar as consequências que ela pode causar. Então vamos para a nossa próxima participação. Quem mandou para a gente foi a Lília. Ela diz assim: bom dia, estou há 2 dias sentindo dores na perna direita entre o fêmur e a tíbia. Pode ser reumatismo? Doutora, para quem não conhece esses nomes técnicos, o fêmur e a tíbia, vamos explicar um pouquinho onde eles estão localizados? O fêmur é o osso da coxa, né? É o maior osso que nós temos. O maior osso é o da coxa. A tíbia é o osso da perna, que tem a tíbia e a fíbula. A tíbia é o osso mais grosso e a fíbula é um osso fininho. Uma dor entre o fêmur e a tíbia seria uma dor na perna. Porque se for entre, é o joelho, né? Porque a articulação que fica entre é o joelho. Então, assim, uma dor na perna de 2 dias não dá para saber como deitou, se andou muito, se teve algum outro problema, se tem edema, se está inchado, né? Doutora, a gente consegue perceber o meio desses 2 ossos. Aqui na tela interativa tem mostrando pra gente, aparece um pouquinho da fíbia lá no final. Mas então a gente está explicando o fêmur e a tíbia. A tíbia e a fíbia bem ali no cantinho. A gente isso consegue mesmo.
fininha ali. Observar, bem fininha entre esses dois ossos, sempre tem uma articulação, né, doutora? Dentro de sempre dois ossos ligando tem articulação. E tem um líquido também, que é líquido sinovial. Qual a importância desse líquido pra gente, doutora? É para lubrificar a cartilagem, né? Então, assim, a articulação, ela tem o osso, que eu falei, tem a cartilagem, que é a esponjinha que fica entre elas, que a artrose faz esse desgaste, tem a sinóvia, que é a artrite reumatoide, é uma doença da sinóvia, e tem os tendões, as cartilagens e o líquido sinovial. É muita coisa, né? É bem complexo. Então vamos para a nossa próxima participação e diz assim: bom dia, o reumatismo tem alguns sintomas referente a dores na coluna? Sim, como nós falamos antes, né? A dor na coluna pode ser um início de uma espondiloartrite. E a espondiloartrite são várias doenças que tem dentro delas. Tem a espondilite anquilosante, que começa com dor na coluna, a artrite psoriásica, que o paciente vai ter que ter psoríase, que é uma lesão de pele, a artrite reativa, que ele vai ter uma inflamação, né, ou intestinal ou urinária, que também pode levar a dor na coluna, né? Tem as doenças intestinais, que também pode dar quadro de dor na coluna. Nossa, muito complexo. Quem mandou pra gente essa pergunta foi a Neia Pedrosa e ela completou com a seguinte informação: tem reumatismo e também sinto dores nas costas. Tem alguma coisa relacionada ao reumatismo? A gente já falou que sim, né, doutora? Importantíssimo isso. Então a gente volta para a nossa tela interativa enquanto vão chegando mais perguntas. A gente vai falando sobre aquele exercício. Produção, então coloca pra gente, por favor, a tela interativa número, acho que a gente parou na número 6. Número 6, a gente já falou sobre esses movimentos, então vamos para a número 7, que vai trazer outros exercícios para a gente discutir. Então vamos lá. Exercícios aeróbicos ou de resistência elevam o condicionamento cardiovascular, auxiliam no controle de peso e melhoram as funções em geral. O controle de peso pode ser importante para as pessoas que têm artrite devido à pressão. A pressão a mais do peso extra em várias articulações. Então, a obesidade pode ser digamos assim, um fator determinante para essas dores, doutora, como a gente viu. O paciente que tem osteoartrite, sim, todas as dores, quanto mais você tem peso em cima de uma articulação, mais ela vai doer. Então, a osteoartrite ela é mais comum no paciente obeso. O paciente que tem uma carga elevada nos joelhos, na coluna, ele vai ter isso. O exercício aeróbico, ele é muito complexo, muito força para quem tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma artrose, não seria o mais indicado. Apesar que o exercício aeróbico, ele é bom para você ganhar massa muscular e ganhar massa óssea, mas você tem que ter também o cuidado de saber o que você está fazendo através de que doença que você tem, porque ele em excesso ele pode prejudicar as articulações. Então a gente tem outra participação agora do Josué de Souza, e ele diz o seguinte: bom dia, estilo de vida. Quanto tempo na mesma atividade pode aparecer a chamada bursite? Isso aí não tem um tempo. Isso depende muito do paciente. Se da o paciente atividade da atividade. Né? Se o paciente tem uma atividade física regular, com a sua musculatura bem trabalhada, ele não vai ter uma tendinite com pouco tempo de trabalho, né? Aí vai depender de como é o estilo de vida dele, né? Alimentar, exercício e o que ele está fazendo. Porque tem pessoas, como eu coloquei, nunca faz nada, um dia vai fazer, um dia só pode ter uma tendinite, uma bursite. Doutora, então eu vou parabenizar aqui, na verdade, toda a equipe do Estilo de Vida, porque nós estamos recebendo várias perguntas, participações. Eu gostaria de mandar um beijo especial para a Mila, que está nos acompanhando no Amapá, para a Cássia Fidelis, que está acompanhando o Estilo de Vida, todos querendo saber sobre reumatismo. Então é uma doença que a gente viu, grupo de doenças que acomete muitas pessoas, né, doutora? Então vamos para a nossa próxima participação, referente ao assunto, falando sobre medicamentos, falando sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então a gente tem uma pergunta, uma telespectadora que não se identificou, disse assim: é aconselhável usar o gel de arnica? Ele ajuda ou prejudica? Aí a gente já entra na questão dos remédios caseiros, uma crença, enfim, ditos populares também, né, doutora? O que a gente pode falar para essa telespectadora? Olha, a gente não tem nada cientificamente mostrando que a arnica melhora ou não.
O que é importante o paciente que tem uma dor, ele colocar a compressa de água morna ou de gelo, dependendo se ele responde um a outro. Porque muitas vezes o paciente tem uma pele sensível, vai colocar uma arnica, pode queimar ou botar um calor em cima. Então eu não tenho muito o que dizer se a arnica melhora ou não, porque a gente tem que estar sempre ligado no que está se publicando, no que está na literatura. Doutora, falando um pouquinho sobre essa compressa de água gelada, água morna, eu aprendi que dentro das 72 horas, por exemplo, de uma lesão, de um traumatismo, sofrer uma queda, é água gelada, ou seja, o gelo. E depois de 72 horas seria água quente. Isso acontece da mesma forma com essas patologias ou vai como a pessoa responder? Depende, porque assim, se você tem um trauma e fratura, não é bom colocar o gelo. É contraindicado o gelo. Então, você tem que, assim, ter um trauma, está doendo, procure um serviço médico, ver se fraturou antes de colocar alguma coisa, né? Então, ficar atento a isso. Então, doutora, a gente vai para um rápido intervalo, porque estão chegando várias perguntas aqui no Amazonsat. É assim, o programa segue de acordo com a participação, de acordo com a sua interação com a nossa equipe. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Será o nosso último bloco de entrevista. Então, você que ainda não enviou a sua pergunta, é hora de enviar. 92, código de Manaus, 98111 4512. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.